Pessoal, tudo bem? Professor William dos Santos Lúcio para mais uma aula de tecnologia da informação. Hoje o conceito abordado é o gráfico de Gantt no Excel, gráfico este que serve para mim fazer mapeamento de processos e projetos e fazer a programação e o controle da minha produção. Posso utilizar esse gráfico também como um KPI, um indicador de desempenho, otimizando assim os meus controles nas operações produtivas e logísticas. Então, eu tenho que entender um pouco dos conceitos de programação de produção, que eu já expliquei anteriormente, das funções básicas do Excel, como soma, mínimo, máximo, para poder desenvolver esse gráfico e controlar a minha produção com o apoio do gráfico de Gantt. Todos esses conceitos foram abordados aí ao longo do semestre, nos tópicos de universos da automação dos processos de operações, tanto de movimentação, estocagem, produção e transporte, ferramentas de gerenciamento empresarial, com ferramentas de controle, execução e concepção de projetos, e também nos sistemas e aplicativos, né, quando falamos de ERP, MRP, WMS e TMS, todos softwares de gestão que servem para planejar, programar e controlar os processos produtivos e logísticos. Mas o que é o gráfico de Gantt? Eu vou mostrar ele aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui eu tenho o meu planejamento de uma atividade, de um processo, que é a produção de um produto acabado. Eu tenho as etapas que são necessárias para a produção desse produto. Eu tenho os tempos de início de cada atividade. Eu tenho o tempo de duração e o tempo de término. Com base nos conceitos de planejamento, programação e controle de produção, eu tenho a minha estrutura do produto e tenho a dependência entre as atividades. Ou seja, eu tenho atividades que só podem ser feitas após a finalização da que a antecede, da sua predecessora. E aí eu consigo mapear esse meu processo ou um projeto por meio desse gráfico. Aqui é o gráfico de Gantt. Então eu tenho essas atividades sequenciadas, eu tenho o tempo de início e de término de cada uma atividade, e o seu tempo de execução, além das suas dependências. Como que isso funciona? Aqui eu coloquei o tempo de duração de todas as atividades como de um período. Aqui, no caso, uma unidade de tempo. Poderia ser 1 minuto, 1 hora, 1 dia, isso depende do seu projeto ou do seu processo. Se qualquer uma dessas etapas tiver uma mudança no seu tempo de duração, todo o meu projeto é afetado, todo o meu processo é afetado. Eu vou terminar esse projeto ou esse processo em um tempo maior ou menor, conforme a execução ou conforme a data em que eu inicio. Então, como que funciona isso? Digamos que essa atividade 1, em vez de durar um período de tempo, ela dure 4 períodos de tempo. O término dela vai ser alterado. Ela vai terminar no momento 5 e o tempo final de produção ou do projeto vai ser afetado. Mas digamos que ela dure só 2 períodos de tempo. Também o tempo total do meu projeto vai ser alterado e todas as etapas que têm dependência dela serão alteradas. Digamos que essa atividade, a compra da base do pedal, tem um atraso e não dure apenas um período de tempo, dure 3 períodos de tempo. O término dela será alterado e as outras atividades que dependem dela também terão alteração. Digamos aqui que a montagem, que é a última etapa, em vez de durar um período de tempo, dure 2 períodos de tempo. O término, o tempo total, será alterado automaticamente aqui também. Eu tenho essa alteração no tempo total do meu projeto. Então, o gráfico de Gantt, ele mapeia todas as atividades com o sequenciamento e a vinculação das dependências de atividades e determina o tempo de execução de cada atividade, início, fim e o tempo total do meu projeto ou meu processo. Nós veremos isso com base na sequência do vídeo, tá ok? Então, até mais aí, acompanhe a sequência do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Este vídeo, então, é para mostrar o desenvolvimento do gráfico de Gantt pelo Excel. O que é o gráfico de Gantt? É um gráfico utilizado para o mapeamento e sequenciamento de atividades de um projeto ou de um processo. Ou seja, eu determino o sequenciamento dessas atividades, momento de início, tempo de duração e o término de cada atividade.
Tudo isso levando em consideração a dependência entre as atividades, conceitos vistos nas matérias de planejamento, programação e controle da produção. Então aqui eu tenho um produto, ou um processo, ou um projeto que tem várias etapas que devem ser feitas para que o produto acabado esteja pronto ou o projeto esteja finalizado. E eu tenho dependências, tem atividades que eu só consigo fazer quando a outra termina. Tudo isso nós temos nos vídeos de PPCP, né? Aqui nós já estamos um pouco mais avançados. E o porquê aprender a fazer o gráfico de Gantt? Porque nos softwares de gestão MRP 1 e 2 e ERP, eu tenho módulos de planejamento de produção que trabalham com esse conceito e também pensando aí nos processos logísticos, nos softwares WMS e TMS, eu também tenho módulos que cuidam desse mapeamento de atividades, do sequenciamento de processos e projetos, nos quais eu consigo verificar se o que foi planejado realmente foi executado. Além disso, eu consigo usar isso como indicador de desempenho. Mas vamos lá, entender para que serve e como que eu faço isso. Primeiro, para que serve? Eu vou colocar aqui na outra planilha, para vocês verem o seguinte. Eu tenho aqui um já feito, um gráfico de Gantt, para mapeamento de um projeto, da montagem de aulas de tecnologia da informação. Então, tem aqui as atividades que são necessárias para o desenvolvimento das aulas, as atividades predecessoras, ou seja, qual atividade precisa terminar para que essa comece. Eu tenho a data de início, o tempo de duração de cada uma das etapas e a data de término. Tudo isso vinculado, aqui eu tenho vários vínculos entre cada uma das etapas. E aí, digamos que, por exemplo, essa atividade 1, que dura um período de tempo, ela está aqui, certo? Iniciando, por exemplo, se eu fosse iniciar esse projeto dia 2 de julho, ele terminaria dia 3. E as atividades que têm dependência dela só começam após o término dela. Digamos que ela durasse 3 períodos de tempo, em vez de 1. Olha o que acontece aqui no meu projeto. Ele tem um tempo maior de execução. Digamos que ela durasse 2 períodos de tempo. Eu tenho uma redução. Então, eu posso comparar o que foi planejado aqui e depois verificar o que foi executado para saber se os projetos ou processos estão acontecendo conforme o planejado. Digamos que a atividade 6 aqui, testar slides, em vez de durar um período, eu fosse fazer o controle e ela tivesse durado 4 períodos de tempo. Olha aqui, ela teve um aumento aqui na sua execução, só que ela não influenciou no produto final, porque eu tenho uma dependência entre atividades. Como eu falei, conceitos vistos lá em planejamento, programação e controle de produção. Mas vamos voltar então, como eu desenvolvo esse gráfico. Primeira coisa, eu tenho que ter a minha estrutura do meu produto ou meu projeto, as atividades que serão realizadas, eu posso colocar aqui uma coluna do número, que é essa atividade, e uma coluna do tempo de duração de cada atividade. Tudo isso eu já tenho com base nas informações, nos projetos da minha empresa, certo? E aí eu preciso adicionar uma coluna da atividade predecessora, ou seja, da atividade que tem que ser finalizada obrigatoriamente para que a outra comece, tem coisas que eu tenho dependência, e preciso também da coluna de data de início de cada atividade e da coluna da data de término de cada atividade. Eu já tenho essas colunas aqui feitas, você insere as suas colunas, certo? Eu tinha deixado elas ocultas, mas então eu tenho inicialmente cada atividade e o tempo que ela dura. Aí eu preciso criar uma coluna da predecessora, uma coluna da data de início e uma coluna da data de término. Beleza. O que seria a predecessora? É a atividade que tem que finalizar para que essa primeira atividade aqui comece, que é a compra do guidão. A compra do guidão na estrutura do produto está aqui. Nenhuma atividade tem que ser finalizada, ela é a primeira, né? Então, ela tem como predecessora atividade 0. Compra da mesinha do guidão. Aqui também, não tem nenhuma atividade que tem que finalizar para que ela comece. Então, a predecessora dela é 0. Montar o kit guidão. Olhando aqui,
a montagem do kit guidão está aqui, eu preciso que essas duas tenham sido finalizadas. Então, como predecessora da montagem do kit guidão, eu tenho a atividade 1 e a atividade 2, beleza? Comprar o banco. Ó. Compra do banco está aqui. Ó. Eu não tenho nenhuma atividade que antecede ela. Então, como predecessora, 0. Soldar tubos do quadro. Aqui na minha estrutura é esse processo aqui. Também não tenho nenhuma atividade que antecede. Então, predecessora 0. Comprar base do pedal. É essa atividade aqui, ó, que também não tem nenhuma que antecede. A predecessora dela é 0. Comprar catraca do pedal. É essa atividade aqui. A predecessora dela também é 0, porque eu não tenho nenhuma atividade que antecede. Montar o pedal. Essa atividade aqui, ó, eu preciso que essas duas tenham sido finalizadas. Então, as predecessoras dessa atividade são as atividades 6 e 7. Beleza. Comprar o aro. Compra do aro, eu considero essas 3 etapas aqui, ó, que não tem nenhuma que antecede, então a predecessora dela também é 0. Comprar o pneu. Essa atividade aqui, ó, eu não tenho nenhuma atividade que antecede ela. A predecessora também é 0. Montar a roda. Ó, é essa atividade aqui. Então, eu dependo que a compra do aro tenha sido feita. Então, montar a roda tem como predecessora a atividade 9 aqui, ó, que é a compra do aro. Montar o kit quadro. Montagem do kit quadro é essa atividade aqui. Ó. Eu tenho como predecessora essas 4, ó, que é a montagem do guidão, que é a atividade 4, a compra do banco, ó, na verdade a compra do banco é a 4, a montagem do guidão é a 3 e a compra do banco é a 4. A parte de soldagem do tubo do quadro, que é a 5, e também a montagem aqui do pedal, que é a atividade 8. Então, para essa atividade aqui de montar o quadro acontecer, eu preciso que essas 4 tenham sido finalizadas. Todo esse conceito, pessoal, de independência, eu explico nas aulas de PPCP. Então, por isso que eu estou falando de uma forma mais rápida, tá? Mas aí podem verificar os outros vídeos. Próxima atividade, montar o kit roda. Montagem do kit roda é essa atividade aqui, ó, que é a união do aro e do pneu. Então, preciso que essas duas tenham sido finalizadas, que são a montagem da roda, que é 11, e a compra do pneu, que é 10. Então, aqui as predecessoras são a 10 e a 11. E última atividade, montagem da bicicleta, que está aqui, e eu preciso que eu tenha finalizado a montagem do kit quadro e a montagem do kit roda. Montagem do kit quadro é a 12 e a montagem do kit roda é a 13. Já já vocês vão entender o porquê da importância das predecessoras, tá ok? Como eu estou falando de um produto, eu vou considerar que o início da produção desse produto ou da montagem desse produto é o momento 0, que vai ser logo depois que eu começar a programar ele, depois que eu tiver feito o gráfico. Então, aqui 0. Beleza. O início dele é 0. Qual que é o tempo de término? É o momento do início mais o tempo de duração. Então, igual. Eu posso fazer ou uma soma, né, ou fazer este mais este. Beleza. Poderia fazer uma soma também desses dois. Compra da mesa do guidão. Como ela não tem nenhuma predecessora, o início dela também é no momento 0, certo? Qual que é o término dela? É a mesma coisa da de cima, a soma do início mais o tempo de duração. Como eu já fiz aqui, eu só vou arrastar o cálculo que eu realizei, a forma. Beleza. Montagem do guidão. Ó, a montagem do guidão, qual que é o início? Eu tenho que ver a que terminou no maior tempo entre as suas predecessoras, entre a 1 e a 2. Então, o início da montagem do kit guidão será igual ao máximo, ou seja, ao maior tempo de término dessas duas aqui, da 1 e da 2. Ó. Então, eu faço a função máxima. Beleza. Então, será no
momento 3. A duração da montagem do guidão é a mesma coisa das anteriores. É a data de início mais o tempo de duração. Como eu já fiz aqui em cima, ó, vou arrastar. Então, começa no momento 3, usa 2 tempos, termina no 5. Beleza. Compra dos bancos, ó. O início é no 0, como ela não tem nenhuma predecessora, e o término, mesmo cálculo dos anteriores. Soldar tubos do quadro, também não tem o predecessor, início no 0, o término é igual ao dos anteriores. Comprar base do pedal, ó, não tem o predecessora, também inicio no momento 0 e o término vai ser igual ao anterior. Comprar catraca do pedal, também não tem o predecessora, vou iniciar no momento 0 e o término será a soma de início mais duração. Montar pedal, ó, eu tenho como predecessora a 6 e a 7. Então, o início dela será o maior tempo de término entre a atividade 6 e 7. Então, faço uma função máximo, seleciono os tempos de término das atividades predecessoras, que são a 6 e a 7, e vou saber que eu inicio esse processo aqui no segundo momento, né, no segundo período. O término dela vai ser igual à soma do início mais a duração, que é a mesma fórmula feita aqui anteriormente. Ó. Beleza. Compra do aro. Como ela não tem nenhuma predecessora, o início dela é 0 e o término é a soma também do seu início mais a sua duração. Compra do pneu. Também, como predecessora não tem ninguém, então ela inicia no momento 0 e o término também é a soma do início mais a duração. Montagem da roda, ó, tem como predecessora a atividade 9. Então, eu só consigo iniciar a montagem da roda igual quando eu finalizar a 9. Ó. Então, vai ser igual ao término da 9. Beleza. E o término dela é igual à soma do seu início mais a sua duração, que eu já fiz anteriormente aqui, só vou arrastar. A atividade 12 tem como predecessora a 3, a 4, a 5 e a 8. Então, o início dela será o maior tempo de término entre essas 4 atividades. Eu vou utilizar a função máximo, igual a máximo, e seleciono as atividades que eu vou ter que verificar o maior tempo. Eu vou selecionar a 3, né, o término da 3, ponto e vírgula, o término da 4, ponto e vírgula, o término da 5, ponto e vírgula, o término da 8. Ou seja, retorna para mim ó, o maior tempo entre a 4, 5, 6. Opa, aqui eu selecionei a 8, correto. Beleza. E clico em Enter. Beleza. Ela já calculou o término automático, ó, que é o início mais a duração. Montar o kit roda. Qual que é o início da montagem do kit roda? É o maior tempo entre o término das predecessoras aqui, ó, a 10 e a 11. Então, igual a máximo, tempo de término da 10 e da 11. Fecha parênteses e Enter. O tempo de término da 13 será a soma do início mais a duração, que eu já calculei aqui anteriormente também, eu vou arrastar. Beleza? E a montagem da bicicleta, eu tenho que ter finalizado a atividade 12 e a 13. Então, o início dela, eu também vou utilizar a função máximo para me retornar o maior tempo de término entre a 12 e a 13, ó, que estão aqui. Beleza? Enter. O término da atividade 8 é a soma do início mais a sua duração, que eu também já calculei. Então, o primeiro ponto, eu tenho que preencher essas coluninhas aqui. Ter a atividade, quais são suas predecessoras, tempo de início, tempo de duração e tempo de término. Isso tem que estar tudo vinculado, pessoal, para o gráfico funcionar. Para quando eu alterar, por exemplo, a duração aqui da atividade 3, se ela durasse 5 períodos, as atividades vinculadas a elas têm um aumento no tempo. Se a 1 durasse 4 períodos, como está tudo vinculado aqui,
todo projeto vai ter o tempo alterado. Por isso a importância dessa vinculação. Agora sim vamos criar o gráfico, certo? Vamos para o gráfico de Gantt. Primeira coisa, eu vou clicar aqui na guia horizontal Inserir. Vou aqui em Gráficos. Vou selecionar aqui, ó, gráficos de barras ou colunas. Clico com o esquerdo do mouse. Vou aqui na opção de barras em 2D e seleciono o segundo modelo, que é barras 2D agrupadas. Tá ok? Opa, peraí, deixa eu dar um ESC que eu tinha que ter clicado fora aqui. Primeiro eu clico em uma célula fora, agora sim. Vou em inserir, vou lá nos meus gráficos, vou aqui no barras de 2D e insiro a minha área do gráfico. Beleza. Tenho que clicar na célula fora antes, tá? Para mim ter a minha área do gráfico aqui, ó, vazia e editável. Agora eu vou começar a inserir os dados desse gráfico. Como eu faço isso? Clico com o direito do mouse, deixa eu colocar ele aqui numa posição mais legal aqui. Vou deixar ele aqui. Clico com o esquerdo do mouse e na área do gráfico e vou aqui, ó, nessa opção, selecionar dados. Beleza. Abre a caixinha de seleção de dados, ó. O meu intervalo de dados do gráfico, não vou nomear, eu clico aqui em adicionar a primeira série de dados, certo? O nome da primeira série de dados será início, que são os tempos de início das atividades. Aqui ele já criou uma barra com a célula que estava selecionada, mas eu vou aqui em valores de série, apago essa célula que estava selecionada e seleciono os tempos de início, ó, das minhas atividades. Ó. Cliquei aqui no primeiro tempo de início e vou até o último tempo de início, que é a célula D15 da atividade 14. Clique em OK. Ele volta para essa tela inicial de edição de dados. Eu clico em OK de novo. Vamos ver como é que ficou. Comecei a ter meu gráfico aqui. Minhas 14 atividades com uma barra do tempo de início. Certo? Ainda não está aparecendo um gráfico de Gantt, mas já já vocês vão ver. Vamos inserir agora a segunda série de dados. Clico de novo nessa área do gráfico de edição. Clico com o direito do mouse. Clico em selecionar dados novamente. E vou adicionar aqui, ó, mais um intervalo de dados. Esse segundo intervalo de dados, eu vou nomear ele com o nome de duração, certo? Vou apagar aqui esse valor de série que já estava selecionado, que era essa célula aqui, e vou selecionar os tempos de duração das minhas atividades aqui, ó, na minha tabelinha. Selecionei todos os tempos de duração. Clique em OK. Ele retorna para essa tela de seleção de dados. Eu clico novamente em OK. Beleza. Já tenho aqui no meu gráfico a série de dados de início e de duração. O que eu vou fazer agora? Vamos começar a melhorar o nosso gráfico para ele ficar com a cara do gráfico de Gantt. Eu vou primeiro selecionar aqui todos os meus dados e vou diminuir eles, tá? Para ficar um pouco mais interessante aqui, ó. Vou colocar aqui com um tamanho de 8 e vou colocar para ajustar aqui a altura das linhas. Beleza. Vou colocar esse gráfico aqui. Vou melhorar aqui essa área dele, porque eu vou precisar de mais espaço. Ó. Certo? Aumentei aqui e aumentei aqui. O que acontece? Primeira coisa, nós temos aqui as atividades pelo número da atividade. E eu quero que apareça aqui o nome de cada atividade. Então, eu clico de novo com o direito nessa área de edição do gráfico. Ó. Ele abre de novo a opção de seleção de dados. Eu clico aqui em seleção de dados. Aqui na parte direita, eu tenho rótulos de eixo horizontal, que são esses rótulos desse eixo, que estão numerados. Eu clico em editar. Ele me abre a opção de intervalo do rótulo do eixo. Qual vai ser esse intervalo? Serão os nomes das atividades. Ó. Então, eu seleciono aqui primeira atividade e vou até a última. Clico em OK.
cliquei em OK, ele retorna aqui para a opção de seleção de dados, eu clico em OK novamente. Olha aqui, ó, eu já tenho as minhas atividades. Só que se vocês repararem, as minhas atividades estão na ordem inversa que elas realmente vão acontecer. A montagem da bicicleta aqui é a última atividade, né? Eu tenho que reordenar isso em uma ordem inversa para as atividades acontecerem na sequência correta. Eu clico com o esquerdo aqui em cima dos nomes, ó, no gráfico, ó, no eixo dos nomes. Aí eu clico depois com o direito do mouse e abre a opção de formatar esse eixo. Clico com o esquerdo do mouse em formatar eixo. Abre-se várias opções de formatação do eixo. A última aqui, ó, é categorias em ordem inversa. Eu habilito essa caixinha e clico aqui em cima em fechar. Ó. Já inverti as minhas atividades. Ó. Já tenho as atividades na ordem que ela realmente vai acontecer. Primeiro eu compro o guidão, depois eu compro a mesinha, depois eu monto, compro o ar, enfim, até no final montar a bicicleta. Então já começou a ganhar uma cara de gráfico gigante. O que eu preciso agora? Personalizar o meu gráfico para ficar legível. Primeira coisa, ó, os dados em azul, que são os tempos de início, não são importantes para mim no gráfico gigante. O que é importante para mim no gráfico gigante? Eu saber a atividade, ó, por exemplo, como comprar o guidão, saber que ela tem que começar nesse momento aqui 0 e ela acaba no momento 2. E aí, as próximas atividades sucessivamente. Então, esse dado azul no gráfico, essas barras azuis, eu clico nelas, ó, com o esquerdo do mouse, elas foram selecionadas, ó, viram que ficou aqui destacadas na lateral delas. Aí eu clico com o direito do mouse e opa, peraí que meu botão falhou. Cliquei nelas e no preenchimento delas, ó, aqui eu vou colocar 100. Opa, peraí que não selecionou todas. Deixa eu clicar. Agora sim. Aí. Agora selecionou todas. Cliquei em cima das barras azuis, selecionaram todas. Clico com o direito do mouse. No preenchimento delas, ó, eu coloco aqui sem preenchimento. Beleza? Já começou a ganhar uma cara do gráfico gigante. Ó. Eu sei que a atividade 1 eu começo no momento 0 e termino no momento 2. Essa segunda atividade eu começo no 0 e termino no 3. A terceira atividade eu vou começar no momento 3 e terminar no 5. Então aqui eu já estou fazendo o sequenciamento de cada etapa. Agora eu vou personalizar para ficar realmente detalhado com o modelo do Gantt. Ó. Eu clico aqui nessa área de plotagem aqui das barras, ó, vocês viram que elas foram selecionadas, estão destacadas aqui com a bolinha nas extremidades. Clico com o esquerdo do mouse e clico no formatar a área de plotagem. Espera aqui, não, vamos lá. Clico aqui nesse eixo, né, dessas barras aqui e clico com o direito. Na estrutura de tópicos, eu vou colocar uma cor, vou colocar em preto. Vou clicar aqui na lateral do gráfico, ó, vou clicar aqui no página inicial e vou clicar aqui também nas fontes em preto, para ficar um pouquinho já mais personalizado. Beleza. Agora eu vou colocar as linhas de grade para separar cada etapa. Eu vou clicar aqui no eixo dos nomes, vou clicar com o direito do mouse, no estrutura de tópicos, vou também selecionar em preto. Isso eu estou personalizando aqui, pessoal, as laterais. Ó. Já eu personalizo essas barras internas aqui para separar o tempo de cada atividade. Clico de novo aqui no eixo dos nomes, clico com o direito do mouse, clico aqui em adicionar linhas de grades principais, que são as linhas aqui, ó, entre cada atividade. Agora, o que falta é eu personalizar essas linhas de grades horizontais e verticais, para poder mostrar separadamente o tempo de duração de cada atividade. Eu clico aqui nessas linhas de grades, ó, aqui nas verticais, elas estão destacadas aqui na extremidade. Eu vou clicar com o direito do mouse, vou clicar em estrutura de tópicos e vou colocar os tópicos, ó, na cor preta, certo?
Aqui eu já estou destacando, ó, que aqui consumiu um período de tempo, a partir daqui mais um período de tempo, enfim, os períodos de tempos consumidos. E agora... agora sim. Beleza. Agora fica bem claro, ó, o tempo de duração de cada tarefa, o momento em que ela começa e o momento que ela termina. E digamos que essa atividade fosse iniciar no momento 1 aqui, ó, no período 1. A atividade de comprar guidão, ó. 1, ela tem duração de 2 períodos, vai terminar lá no 3. Já foi alterado aqui, ó. Digamos que a montagem do pedal, ó, atividade 8, em vez de durar 2 períodos de tempo, durasse 6. Ó, todo o meu projeto vai ter uma demora. Em vez de terminar na data anterior, que era de 8 períodos, de 8 dias, vai terminar no 10º dia. Então aqui eu consigo sequenciar as minhas tarefas, fazer aqueles processos de programação para frente e para trás, controlar os meus processos produtivos e logísticos ou projetos e tudo isso de uma forma simples, certo? De uma forma bem tranquila. Eu poderia criar um outro gráfico desse aqui embaixo em branco, colocar os tempos realmente executados e comparar o planejado que está aqui em cima com o que foi executado, para melhorar o meu processo. Isso eu posso fazer tanto com esses tempos de duração em períodos, ou já calculando com datas, ó, como eu fiz aqui nesse outro modelo. Eu tenho aqui as datas de início e término, os tempos de duração, e eu tenho aqui quando o meu projeto ou meu processo terminaria. Digamos que nesse caso aqui, ó, o teste de slides demorasse 5 dias, por exemplo. Não teve problema porque ele não impacta nas outras atividades. Digamos que o incluir material na nuvem, em vez de demorar 3 períodos, demorasse 5 períodos. Ó. Aí sim, ó, eu tenho impacto em todo o meu processo. Então, basicamente é isso, pessoal. O gráfico de Gantt você consegue mapear processo, mapear projeto, é funcionalidade que existe dentro dos softwares de gestão, né, tanto empresarial como logísticos, ERP, WMS, TMS, e eu tenho que ter os conhecimentos prévios dos conceitos de planejamento, programação e controle de produção, funções soma, máximo e criação de gráfico. Eu agradeço aí a presença de todos e muito obrigado.